Então, senhores jurados, vamos para a última etapa desses debates, é a famosa tréplica da defesa. Peço que prestem integral atenção às teses que vão ser sustentadas pelas doutas defensoras e pelos demais defensores também, para que a gente possa julgar da melhor maneira possível, tá bom? Doutora Miriam e demais doutoras, são 18h33, as doutoras têm a falar. Os componentes, recordes, especialmente vamos conduzir no máximo de respeito e diretamente. Desejo fundo do meu coração que em nenhum momento os senhores tenham se sentido desrespeitados por uma forma por parte da equipe. Eu digo que se discute aqui não é a materialidade, é inegável que três formas. O doutor promotor, ele falou que aqui seria algo entre o amor e o ódio. Mas não é sobre isso também. É sobre uma dúvida ou uma certeza. Como eu pedi aos senhores, que estivessem abertos a ouvir a defesa, diante de tudo que foi exposto ao longo do tempo, não é fácil se contaminar, e está conhecido no canal, temos apresentado, para que a sombra de qualquer dúvida que a dúvida prevaleça. O Ministério Público ele construiu a denúncia uma colcha de detalhes, de histórias, principalmente em relação à personalidade do fato. Eu estou veemência, não substitui provas. O discurso inflamado não substitui provas. Essa postura, a todo custo, sem nenhuma outra linha de investigação, condenar o Paulo não é justiça. É uma caça às bruxas. A mim não incomodou de forma alguma a postura dos senhores promotores aqui. Eles explanaram, gritaram, bateram na mesa e questionaram a postura do Paulo. É bem parecida. Homens têm essa forma imponente de falar, de se portar, gesticular. Doutor Thiago, doutor Zagallo, se portaram da mesma forma. O abismo de diferença são promotores de justiça e o outro está sentado no ponto do ré. E não pode se manifestar, gesticular, falar como falou a vida toda. Então, pense, se fosse o Paulo aqui em pé, batendo a mesa, gritando, falando, eu sou inocente, ele ia ser novamente chamado de psicopata. Ao passo que, se vocês, representantes desse Ministério Público, se comportarem da mesma forma. Eu não concordo nisso. Eu não estou falando disso que eu não me incomodei com o comportamento. Eu disse a questão de postura, a questão de... comparar com o seu assassino. Não estou comparando. Eu digo a questão de gesticular, de como se portar, de falar. Apenas isso. Não dá para dizer que isso não aconteceu. Só para deixar isso claro, eu não concordo com a comparação que a senhora fez. Bateu a mesa, o senhor gritou, o senhor... com o assassino. O senhor teve essa postura aqui. E não me incomodou de forma alguma. Assim como não me incomodou a postura do Paulo. Porque esse é o jeito. Esse é o jeito que o doutor Zagallo defende, certo? Histórica não é prova. O que se analisa dentro de um processo é prova. Eu vou responder brevemente algumas perguntas que o doutor fez aqui, porque Paulo mal deixou que eu mas a intenção não era claro. A intenção é que ele teve toda aquela postura porque ele ficou
6 anos sem falar. 6 anos ouvindo um monte de coisa sobre ele, totalmente engasgado, querendo contar a versão dele. Então, eu tinha mais que falar. Não é meu momento. Muito dele. Eu não sou uma perita da área da saúde para escrever um psicopata. A psicopatia ela tem várias camadas, enfim, extensas patologias. Né? Mas um psicopata, algum deles, entraria diante desse tribunal com tranquilidade, com frieza, com paciência, palavras medidas, comportamento controlado. Esse é um comportamento do psicopata. Agora, o Paulo é um cidadão comum que não tem lá muito jeito para falar. Ele se comporta se expressando, falando alto. Ele queria levantar aqui, normal. Você quer falar, você quer gritar para o mundo. Eu sou inocente. Assim como o doutor Zagallo ficou aqui, assassino, gritando para lá e para cá. Tenho certeza que a vontade do Paulo não tem para lá e para cá também. Então, eu estou esclarecendo essa questão do psicopata. Certamente, se um psicopata tivesse sentado aqui, ele estaria sorrindo tranquilamente, falando pausadamente, coerente, respondendo questão por questão. Certamente, um psicopata estaria respondendo, estaria se comportando dessa forma nessa pergunta. Doutor Mário citou uma questão que o Eduardo já teve aproximadamente 50 assaltos no seu estabelecimento. Foi o seu entendimento, o senhor falou? Então, que ele relatou, né? Lembrando, obrigada. Lembrando que a filha do Eduardo era a mesma região, ficou bem claro que o Paulo frequentava a mesma região, a mesma pizzaria várias vezes por semana, e a pizzaria fica na mesma região. 50 assaltos, relatos do Eduardo, na região. Relatos também do Paulo aqui, que ele mora numa região periférica, não escondeu. Não, eu fui onde ele morava, para fazer um estudo de campo, falei que eu nunca tinha ido lá. Mas é na região de Pereira. Se algum dos senhores conhecem, eu não fui. Mas, daqui o doutor João Ciclino deixa mentir, que a gente mora na periferia, né? Pode pertinho de casa lá e sabe que uma coisa funciona. Não sei se os senhores conhecem ou estiveram no Rio. Infelizmente, as coisas funcionam assim na periferia. Se aconteceu na esquina, você vai para o outro lado. Se está na porta da sua casa, seria a TV mais alta que a gente não. Se vai acontecer um rolê aqui fora, vão para dentro. Sempre para dentro da sua casa. Acabou, ninguém viu. Acabou. Essa é a periferia. Para que vocês não tenham contato com o lugar periférico, mas essa é a regra de quem mora no periferia. E o Paulo reforçou, assim como as testemunhas que estão aqui, que ele morava no local, quase desde sempre. Sempre circulou ali na região da Ubatuba, Pedreira. Os questionamentos que a promotoria faz são válidos. Mas também, ao outro lado, eles afirmam não tinha a terceira pessoa. Mas eles também não podem afirmar que não tinha. E, reiterando a questão aqui da periferia, eles perguntam, por que atingiu as 3 pessoas da mesma família e não atingiu o Paulo? Talvez porque o Paulo era conhecido na região, era um comerciante que circulava bem em todas as áreas, como ele bem falou. Talvez essa seja a resposta para a pergunta do promotor.
Mas um assalto que não leva em nada, não rouba nada. Não descansa. Não descansa. Questão de ter atingido o quarto. Agora, utilizando a única prova testemunhal, que é a prova da testemunha brava, não viu o fato, que é onde o Ministério Público se baseia, além da personalidade. Vou usar aqui o depoimento da Vanessa Jones. Eu sei que está todo mundo muito cansado e foi um julgamento extenso, continua acontecendo, talvez algumas palavras que a Vanessa, ela afirmou que ela estava dentro de casa e que ela viu no vitrô 3 pessoas. Eu fiz questão de perguntar para ela de novo. Quantas pessoas você viu? Ela afirmou 3 pessoas. Eu não vou mostrar a foto, vou mostrar o print aqui, em respeito a todos que estão aqui. Mas ontem ela mostrou como era a porta da cama dela. Aqui tem vidro. E foi aqui, por este vidro, que ela conseguia visualizar as pessoas que estavam fora. Aqui estão a dona Miriam e o Rafael. E o seu João está aqui na rua. Também conforme narrado, tanto pela Vanessa, Cláudia. Não, pelo mais diferente, pode falar. Perfeito. Tanto narrado, tanto pela Vanessa, quanto pela Isabela. E o seu João mal tinha saído do carro, não teve nem oportunidade de chegar à calçada e foi abatido. Quem foi a terceira pessoa? Sendo que a Vanessa afirmou que via 3 pessoas aqui. Então, do mesmo jeito que o Ministério Público tem provas, supõe que o Paulo estava aqui, estava ali, estava cá, e que não tinha ninguém, porque eles supõem, porque nem eu, nem ele, nem o senhor estava. Então, o Ministério supõe que não tinha ninguém, já a Vanessa afirmou que tinham 3 pessoas aqui fora. A testemunha diante de você. Eu ainda perguntei de novo. A senhora viu quantas pessoas? Ela viu 3 pessoas. Motivo não é prova. Em relação ao sobrenome, que estou em relação ao pai dela, para o que ele também falou, não é um sobrenome comum, como o meu, Oliveira, você joga, vai aparecer entre eles. O Pertino é um nome bem marcado. E algo que foi falado ontem com o Paulo, o quanto ele tem orgulho de carregar esse sobrenome e o quanto feriu a ele a Isabela ter tirado seu sobrenome. Quando ele me falou sobre isso, falou. Ninguém está falando que é uma seda, não. Mas ninguém é 100%. Nada no universo é 100%. Também teve seu momento de emoção. E isso é uma coisa que machucou ele profundamente. Ele falou por 2 horas, foi muita coisa. E ele falou quanto que essa questão do sobrenome para ele era importante. Ele falou, minha mãe carrega, meus irmãos, eu carrego, e quanto que essa questão do sobrenome é importante. Então, talvez a Isabela tenha tirado esse sobrenome, porque não é um Silva qualquer, um Oliveira, um Santos. Não, o Pertino. E, obviamente, é como um estoca. É muito marcado. Você vai tirar, você quer desassociar de uma questão, e não porque ela acredita que o pai dela seja um espírito. E eu não distorci as falas dela. Ela afirmou que ela estava tranquila enquanto o pai estava foragido. Ou seja, para que ela ia acreditar? Se ela sabia que o pai dela não faria mal a ela. Ontem, Paulo realmente não confessou em nenhum momento. A confissão que ele fez diante dos senhores foi de que ele foi covarde de não ter ajudado as pessoas. Covarde por ter visto uma situação que ele poderia ter evitado e não evitou.
Essa é a dúvida. Como eu disse, na periferia, as coisas funcionam assim. Está acontecendo aqui, você atravessa a rua. Vai acontecer, você volta para dentro. Finge que nada aconteceu, você lava a sua calçada e a vida segue. É assim. A vida é dura. Infelizmente. É a realidade. E é a realidade que o Paulo em nenhum momento escondeu o que viveu. Então, senhores, eu vou passar a palavra à doutora Miriam. E eu gostaria muito que vocês tivessem certo. Mas o motivo não é a pena. Fuga não é condição. Quero só mesmo tratar aqui. Contando aqui, senhor, na terra do Ministério Público, o Paulo atirou de dentro de casa. Inclusive, em consequência dos tiros, duas partes ficaram ligando de nossa. O senhor deve se recordar que eu perguntei para a testemunha Vanessa o seguinte: deixa na sua por favor. Eu perguntei para a testemunha Vanessa se, já que ela tinha afirmado com tanta propriedade que o acusado era sim um assassino, ele foi quem matou as vítimas. Então, ela afirmava com tanta propriedade, por quê? Porque ela viu. Põe aí, doutora, mais para baixo, acho não, tenho certeza que tem a foto da casa, da frente da casa. Pode passar, pedido, por favor. É uma da casa que. Mas assim, quase das que nós juntamos essa semana do ano para o 479. Então, o que eu quero demonstrar para os senhores? A Vanessa, a testemunha Vanessa, afirmou que o acusado atirou nas vítimas. E que, no ponto onde ela estava dentro da casa, ela tinha um contato visual com as pessoas que estavam na parte externa do imóvel. Então, como é que o Ministério Público vem afirmar algo no sentido de, se o Paulo estava na frente da casa, na porta, atirando nas vítimas, e a Vanessa disse que via, tinha contato visual através dos vidros, do vidro da porta, como é que ela não viu, então, uma acusada atirando nas vítimas? Quer dizer, ela sabe, ela tem a certeza que foi ele, ela via as pessoas na área externa da casa, na frente, inclusive através dos vidros, mas em nenhum momento ela viu o Paulo atirando, porque os senhores, eu fiz questão de perguntar. Ela já tinha respondido para o doutor promotor, inclusive foi bem no momento em que eu pedi a palavra, e falei, excelência, a testemunha tem que se limitar a responder as perguntas de acordo, dar as respostas de acordo com a pergunta. E aí, depois, eu fiz a pergunta, a senhora já respondeu, mas não ficou muito claro. A senhora viu? A senhora viu o momento exato em que ele atirou? E ela disse, não. Então, eu gostaria muito de entender, só que o Ministério Público, ele não foi capaz de explicar essa passagem. Como é que a testemunha viu as vítimas, além do vidro da porta, que pelo que ela relata, a porta estava fechada, porque se ela viu
do vidro, então a porta estava fechada, o vidro estava fechado. Mas em que momento o Paulo atirou dentro de casa? Porque já estava fechada, ela já havia sido no seu lado de fora e ninguém viu. E eu repito, não existe testemunha ocular que não viu os fatos. Vanessa afirma, ou melhor, não viu o momento em que o Paulo atirou nas vítimas. Vanessa afirma que não viu. Isabela afirma que estava de costas, com as mãos nos ouvidos e agachada. Então, não existe testemunha ocular. Existe testemunha de suposição. Ela supõe que tenha sido ele, porque logo após a chegada da Isabela na casa. Isso, doutor S. Obrigada. Então, voltando um pouquinho, e foi exatamente essa imagem. Qual que é a história? Eu questionei, então, pelo que a Vanessa relatou, o veículo ele estava estacionado aqui. Ele estava estacionado aqui. De acordo com o que a testemunha narrou, ela estava lá dentro e de lá de dentro, por este vidro aqui, ela tinha o campo de visão das vítimas aqui. Tá, mas e cadê o Paulo? Cadê o doutor Paulo? Aonde é que o Paulo está aqui que a Vanessa não o viu atirando nas vítimas? Atirou e fugiu. Aí eu questionei, falei assim, eu consegui. A senhora tinha visão de quem estava aqui? Não. E quem estava aqui? Também não. Bom, se ela não tinha visão de quem estava aqui, e o acusado, ela não via, então quem pode afirmar com certeza que foi o acusado que atirou nas vítimas? Se nem a acusação teve a façanha de explicar isso. Tem um ponto muito importante que eu ia falar na minha primeira fala, só que não deu tempo. E que bom que nós viemos para este momento. Por quê? Eu cheguei a anotar aqui o seguinte. Há nos autos a informação de que houve um mandado, um cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa da Maria Quitéria. O mandado de busca e apreensão consta das coisas 145 de uma das cauteladas de autos. E aí, eu falei para os senhores, diz o seguinte, a equipe responsável, doutora, põe aí, pode falar, é da cautelar, você consegue abrir? Não, não é isso que está no processo baixo. Não, nós estamos com problema na internet. É a nota fiscal. Então, aí a equipe responsável pelo cumprimento do mandado neste endereço foi composta para o nome dos policiais, e aí tem a informação de que, no quarto do casal, o policial civil Mário encontrou em cima do armário, entendo que seja um guarda-roupa, porque era um quarto, uma caixa de uma arma de fogo, Taurus. Dentro de uma caixa havia apenas a nota de compra e venda da arma em nome de Paulo Cupertino Matias. Qual seja, pistola Taurus, calibre 380, modelo, eu vou falar o modelo, PT58 HC PLU, HC Plus, com capacidade de 19 mais 1 tiros, nada mais foi encontrado. Eu já questionei e volto a questionar. Era importante, importantíssimo, para formar o livre convencimento dos senhores. Cadê a nota fiscal dessa arma? E digo mais, quantas 380 não existem no Brasil? Era uma arma exclusiva do acusado? Ele mandou fabricar uma arma exclusiva com uma marcação exclusiva dele?
qualquer pessoa portando uma arma 380 poderia ter ceifado a vida das vítimas. Doutora, a senhora me permite uma parte? Rapidinho, doutor. Não, é um segundo. Se ele tem um da 380, se foi apreendido os cartuchos ali, 380, e ele se diz tão inocente como ele se diz que é. Não é, mas ele diz que é. Por que ele apresentou a arma dele para fazer um confronto balístico e estancar qualquer dúvida acerca da autoria? Ou então, Eu respondo que foi ele. ou então, por que não foi encontrado na busca e apreensão a arma que ele disse que tinha? E por que não foram periciados de forma minuciosa, como eu já falei, os projéteis encontrados? Encontrou, doutor, mas alguém colocou a mão naqueles projéteis para carregar no estojo. Para, a partir dali, inserindo na arma e efetuar disparos. Então, eu vou repetir. Minha caneta, eu ainda falei, a minha caneta tem as minhas digitais. Então, se minimamente alguém tivesse pensado que naqueles cartuchos, ao menos os dois encontrados na sala da casa da Vanessa, poderia ser encontradas as digitais da pessoa que tirou a vida das 3 vítimas. Mas não fez. E além de não ter feito, a defesa questionou mais de uma vez, tanto essa defesa nossa, quanto a Defensoria Pública, que estávamos antes, pediu para que fosse oficiado o IC e a delegacia. E não houve deferimento dos princípios. O Ministério Público também falou que o Eduardo e o Vanderlei afirmou que Paulo Cupertino Matias falou para eles que confessou a autoria delitiva. Negativo. Não houve essa confirmação, não houve essa confissão por parte do Paulo para eles. O que houve foi a conversa de que eu fiz merda. Ou eu dei tiros, eu dei uns tiros. Vanderlei falou o seguinte, ontem no interrogatório dele. Primeiro ele falou, eu dei uns tiros. E quando eu vi as imagens e falando que ele é quem tinha matado a vítima, eu assimilei. Ou seja, eu supus. Ninguém fala com certeza aqui no processo, além do Ministério Público, e não é com base em provas, porque não existem provas. Não existem provas. Doutora, o vídeo, por favor. Bom, além das inúmeras imagens, né, divulgadas pela mídia, algumas de forma negativa, essa, agora, nesse momento, eu vou usar de forma positiva em favor do meu cliente. Por quê? Esse aqui é o local, a rua, onde ocorreu o crime. Os senhores podem observar que essa imagem é uma imagem ampla, que pega toda a... Olha só. Então, como é que não se buscou um momento anterior e um momento posterior aos fatos, para ao menos ver a hora que o acusado chegava ou saía? Porque a tese do Ministério Público é que ele foi não sei aonde, deixar o carro dele para ficar melhor para ele fugir. Mas fugir do quê e de quem? Porque ele sequer sabia que as vítimas iriam até aquela casa naquele dia. Porque Vanessa afirmou, e afirmou por mais de uma vez, e todos os depoimentos que ela deu durante todo esse tempo, de que Paulo não sabia que as vítimas estavam indo lá. Ele esperava que a Isabela chegasse em casa, mas ele não esperava que ela chegasse acompanhada. E muito menos que seria o Rafael, o pai e a mãe. Então, eu trouxe essa imagem para os senhores, que é, inclusive do Brasil Urgente, que é da Rede Record, para que os senhores tenham a noção de que é uma imagem, é uma câmera que pega uma imagem bem ampla. E ali, aqui nesse ponto, é onde mostra que o seu João, né, foi atingido. Solta aí, doutora, e volta depois. Se solta, só para a gente confirmar se é.
Percival, pois é, mas tudo isso foi apurado. Quer dizer, já se sabe agora, pelas investigações, que o Cupertino foi para o Paraguai, não ali para a fronteira de Foz do Iguaçu. Então, aqui, onde está essa mais clara aqui, foi um círculo que colocaram para mostrar o momento exato em que a vítima João ele é atingido. Então, olha só, essa câmera aqui seria possivelmente de uma empresa que tinha muito próximo lá, e teria pego o momento em que a vítima, uma das vítimas, é atingida. Só que em nenhum momento essa câmera pega quem a atingiu, não mostra, pelo menos aí, nesse momento, não mostra, né, se alguém correu, para onde correu. Só que essa imagem específica aí, parece que ela está meio confusa. Eu vou Esse momento, reforçar aqui que essa imagem nós conseguimos de recuperarem. Não é uma imagem que a gente sabe exatamente fornecida pela Polícia Civil, dentro da cadeia de custódia, trazida como prova dentro do processo. Isso aqui é o que está, então, valor probatório, isso aqui, não tem, porque senão a polícia teria juntado isso dentro da investigação. Não tem o carro do Paulo chegando, o carro do Paulo saindo, não tem Isabela saindo de casa, como ela falou, porque teria, não tem Isabela voltando, não tem nenhuma outra dinâmica que foi narrada aqui. Mas tem essa câmera. E por que a polícia não juntou na investigação dela? E não foi por falta de requerimento e questionamento. Porque eu volto a falar. Parece até que eu estou sendo um pouco chata, mas eu preciso. Porque é a liberdade do meu cliente que está em jogo. Então, foi questionado por nós e pela Defensoria Pública. Então, dizer que imagem não tem ajuntada, se houve busca de alguma imagem próxima pela Polícia Civil. Não foi respondida, foi investida. Então, oficialmente falando, imagem juntada, que foi lá, a Polícia Civil buscou, olha, tem uma imagem ali, tem uma câmera, vamos ver se achamos alguma coisa ali e tal, para resolver, né, solucionar o crime aqui em questão, não existe. Então, tudo isso que existe de imagens e tudo mais, foi fornecida pela mídia. E ainda assim, se tivesse, porque a continuação desse vídeo, se tivesse algo, se fosse a cara do Paulo aqui estampada, certamente teria. Mas como eles não tinham, a gente sabe. Ele foi mais para cima, em direção a Ponta Porã. Foi para o Paraguai, não ali para a fronteira, Foz do Iguaçu, Cidade del Este, ele foi mais para cima, em direção a... Existe outra pessoa, foi ele. E eu volto a questionar, com base em que essa certeza? Porque se... mas tem uma terceira pessoa. Então, não cabe a mim, defesa, provar o verdadeiro assassino. Porque o artigo 156 do Código de Processo Penal, ele diz que incumbe, é dever, é obrigação de quem acusa provar, de quem alega os fatos, provar. Então, cabe ao Ministério Público provar que o acusado matou as vítimas. E aí ele reforça o depoimento do irmão do acusado, que o irmão do acusado teria dito, ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas por que o Joel afirmou isso? O Paulo, em algum momento, confessou para ele, sendo que o Paulo sequer teve qualquer tipo de contato com ele, porque ele mesmo afirmou que depois que o Paulo passou a ser acusado nesse processo, desse crime, ele não teve mais contato algum com os familiares. Então, o Paulo não confessou para ele, assim como não confessou para os dois que teria aí, pelo menos supostamente, prestado auxílio na fuga dele, se é que eu posso assim dizer. Então, é mais uma, com todo respeito, doutores promotores,
alegação fantasiosa do Ministério Público. E aí, mais uma questão muito importante, muito longe de mim aqui querer culpar as vítimas, que infelizmente lá, lamentavelmente, perderam as vidas. O doutor promotor, ele fala o seguinte: as vítimas foram em busca de paz, com um spray de defesa pessoal em mãos. Ah, mas aí, mais um motivo para eu alegar que incide aí a qualificadora do requisito da defesa da vítima, porque é um spray. Bom, E não foi usado. e como é que o senhor sabe que não foi usado, doutor? Vai. Teve chance nenhuma de defesa. Nem de colocar um no bolso de toda a comunidade. Mas não teve, ele estava com um spray de pimenta na mão. Mas não era por causa do Paulo, era por causa da violência mal, em geral. Isso foi explicado aqui. Ele comprou na internet esses dois tipinhos. E estava, de fato, não porque ia lá achando. Tanto é que eu perguntei para a Isabela, ontem, doutora, agradeço a sua parte. Vocês imaginavam que ia acontecer isso? Ninguém imaginava. Isso não teria ido. Ele não teve chance nenhuma. Mas ninguém Olha, essa violência que imagina, você afirmou que não poderia acontecer uma violência gratuita com ele. E aí, Não poderia ter um motivo para alguém matar alguém. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Eu fui muito claro, doutora, quando eu disse que só existem 3 possibilidades, três explicações para esse assassinato. Um assalto, que não aconteceu. Uma execução por uma pessoa que já quisesse a morte das vítimas por motivos absolutamente alheios a essa relação entre o Rafael e a Isabela, que não aconteceu, e o Paulo assassinato, que aconteceu. Porque as outras duas, nem mesmo aquele que supostamente, que eu creio de vocês, é uma testemunha, consegue dizer, na visão dele, o que aconteceu, não quer dizer, não quer. E a câmera que tem lá, ele roubou o DVD por intermédio do seu irmão. o senhor viu, né? Não, eu não vi. Explica o irmão dele. Explica o irmão dele falando, Paulo vai ter que pagar pelo que ele fez. Explica o irmão dele. Vai, explica o irmão dele, explica o irmão dele, explica o Joel, explica o irmão dele. Doutor Thiago. Que não precisa ver, ou seja, não precisa ver quem matou, quando no momento exato alguém que matou. Se não precisa ver para ter certeza, precisa o quê, então? Adivinhar, ter uma bola de cristal. Porque ninguém viu. Ninguém viu. Como podem afirmar que foi o acusado? Como é que podem afirmar que foi o acusado? Porque as últimas 2 testemunhas, que seria testemunha ocular, não viram. Então, elas, pelo menos isso, elas foram honestas em afirmar que não viram o acusado atirando nas vítimas. Então, eram só eles no local dos fatos. E elas não viram, elas não presenciaram. A Vanessa afirma, eu via as vítimas de onde eu estava pelo vídeo. Olha, que façanha. O acusado naquele momento, ele ficou invisível. No meio da porta, ele conseguia atirar nas vítimas com uma pistola 380, que foi apreendida uma nota fiscal de compra e venda, que ninguém sabe se existe de fato, porque não viu os autos, e ela não conseguia ver ele ali, dentro de casa, na sala, porque restaram 2 cápsulas no chão. Mas a Isabela não viu, porque ela estava agachada com as mãos nos ouvidos. E quem disse que tinha o campo visual, o contato visual das vítimas, só viu as vítimas, não viu o acusado, que estava ali atirando de dentro de casa. Era ele atirando e as cápsulas voando, como bem explicou aqui o doutor promotor. Aí vem a questão, mas por que uma testemunha precisaria de um advogado criminalista? Então,
Paulo viu que ele estava sendo acusado de um crime gravíssimo. E aí ele falou, eu preciso me entregar. Só que eu não vou sozinho à delegacia. E ele vai bem, porque é essa a orientação que eu dou para todos os meus clientes. Vai à delegacia, nunca vai sozinho. Sempre vai acompanhado de um advogado. Na época, eu nem conhecia, eu nem sabia que o Paulo existia. Nem eu e nem o Brasil inteiro, ninguém sabia. E aí, ele decidiu contratar um advogado para que o advogado acompanhasse e ele ser acompanhado, se entregar lá, se apresentar, na verdade, né? E ter todos os seus direitos garantidos. Com toda a situação que os senhores já viram e ouviram aqui, que o Vanderlei, o Eduardo entregou os 5 mil reais nas mãos do Vanderlei para repassar ao Paulo, e esses 5 mil reais seria para pagar os honorários do advogado. E aí, por fim, como eu também já expliquei, que ele foi sim se entregar, se apresentar. Ele foi se apresentar à delegacia. Só que ele viu que o advogado que o acompanharia na delegacia, que ele estava dando entrevista. E aí ele recuou. E pronto. Aí o negócio tomou uma proporção gigantesca, que é aquela que todos nós já conhecemos. Então, será que se alguém reconhecesse ele na rua, o que ele levaria? O justiceiro de plantão o teria pego e o conduzido para uma delegacia, ou teria feito justiça com as próprias mãos? Porque o Luiz Bate, ele já é condenado. Põe aí, doutora, por favor. O Luiz Bate, ele já é condenado. Só falta a pena. E bate para muitas outras pessoas. Também não faz diferença nenhuma na condenação desse cara. Já está praticamente condenado. Só precisa saber a pena. Mas ele faz a menina sofrer. Faz a menina chorar. Machuca o coração da filha. Obriga a filha a chorar. Tudo que foi dito por ele. Depois pega a mãe. Olha para a cara da mãe. Encara a mulher. Faz ela lembrar que ele sofreu esses anos todos na mão desse cara. Faz ela se lembrar de tudo que aconteceu naquele domingo, quando ele atirou em todos. E ele merece essas duas vidas, que elas estão em vida. Na cabeça dele, ele é o grande cara do momento. Ele é o machão, ele é o bonzão, ele é o pai protetor. Tanto que quando ele perguntava sobre esse caso, todas as vezes ele disse, mas poucas vezes, além de negar, eu livrei a minha filha do mal. Olha que cura. Eu livrei a minha filha do mal. Esse moleque era ia levar ela para o mau caminho. Coisa de gente doente. Quantas vezes ele o Ministério inspirou, Público, por exemplo, apresentou aqui para os senhores um vídeo onde o Paulo falava isso. Tem, doutora. Isso tem. Não, estou Isso tem perguntando no processo. Isso tem no quantos o processo. senhor apresentou? Se a senhora me apresentar, eu Não. apresento. Isso tem no processo. Não, Isso tem no a processo. defesa do senhor já passou. Eu falei, isso tem no Nossa, a processo. defesa está com a palavra e a defesa não vai conceder. Da boca dele. Igual ele falou aqui. Então, se Não matei não- mais ninguém. Doutor Thiago, não foi concedido a pênalti. Violação do princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, onde diz que ninguém será considerado culpado até que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Esse cidadão aí, transmitindo esse tipo de informação para a sociedade, inclusive talvez alguns dos senhores tenham assistido isso. Então, o que as pessoas que assistem isso vai pensar? Alguns não absorvem um negócio desse.
Eu não absolvo porque eu nem assisto. Mas muita gente, inclusive nesse momento, deve ter muita gente assistindo, porque ontem e hoje é só o que passa, de acordo com o que eu acompanho na internet, é o julgamento do Paulo Cupertino. Miriam, só vou falar uma coisa aqui agora. Já pensou o doutor Tiago agora ser condenado pelo comportamento que ele apresentou? Então, da impulsão, que muito se falou aqui, muito bem observado pela doutora Juliane, o Paulo é característico dele. Vamos no presídio, lá tem a divisão lá, a divisória, tem grade, tem o vidro, ele do lado de dentro, nós do lado de fora, e nós usamos um interfone. E aí, sentado, e volta e meia, ele levanta e começa a explicar o que precisa acontecer e tal. Do mesmo jeito que ele fez aqui ontem. É natural dele, não tem nada a ver com desafiar o Ministério Público, o assistente da acusação. É característica minha, está falando aqui e gesticulando. Eu sou assim. Eu gosto de fazer assim. É característica do Paulo. Não tem nada a ver. Também. Não tem nada a ver com o fato de ele ser um psicopata. Porque um advogado anterior ao doutor Mário, advogado esse que representava o acusado Eduardo, afirmou por diversas vezes nas petições que Paulo Cupertino é um psicopata. E eu pergunto, nas petições estava escrito que ele é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou que ele é um psiquiatra? Que ele tem a capacidade técnica de traçar o perfil do Paulo. Falta de argumentos válidos baseados em provas técnicas e concretas, coisas que faltam aos autos, porque é obrigação do Ministério Público, que denunciou, e comprovar que a denúncia ofertada, ela deve ser ratificada numa sentença. Falhou, o Ministério Público falhou. Respeito o Ministério Público, respeito os doutores promotores aqui presentes, mas verdades sejam ditas. Porque esse é o momento de eu falar pelo meu cliente. Ele já falou ontem, falou do modo dele. Porque outra coisa questionável, são 5, 6 anos que ele está em silêncio. Ontem foi o momento que ele teve para falar. E ele queria falar tudo ao mesmo tempo. Não conseguimos fazer pergunta para ele. Porque sabe, inclusive, foi tudo na mídia, de ontem para hoje. Que o Paulo se descontrolou a um nível que teve que ser acalmado pelo advogado. Que nem mesmo o advogado conseguiu acontecer. É vontade de falar, porque aqui ele estava, assim como está agora, diante dos senhores, das senhoras e dos senhores, que irão julgá-lo. E eu suplico que os senhores devem julgar o acusado de acordo com o que tem no processo. Provas concretas de pessoas, depoimentos de pessoas que disseram: eu vi o acusado portando arma de fogo, porque nem uma arma de fogo a Isabela e a Vanessa afirmou que viram o acusado portando naquele dia. Não viram, não viram. Sequer sabia que ele estava com uma arma. Se não viram e nem sabia que ele estava armado, como é que elas podem afirmar com absoluta certeza que ele sacou a arma? Porque tem um depoimento da Isabela, ou é da Vanessa, em solo policial, onde ela fala: eu entrei e ele sacou a arma e atirou. Mas como assim? Se depois
em audiência de instrução, e até no júri que foi adiado, ela afirmou, no momento posterior, quer dizer, retificou a primeira fala na delegacia de que ela não viu ele portando arma. Então, como decidir pela condenação do acusado sem provas? Aqui, o meu dever é apontar de forma técnica, coisa que eu estou fazendo, que ali estão quem deveria ter reunido, ter buscado provas capazes de ofertar ao senhor a segurança de que o acusado é o assassino das 3 vítimas e que ele deve ser condenado. Porque se tivesse, senhor advogado, se tivesse um vídeo que fosse, e mesmo que fosse um vídeo desse, apresentado pela mídia, onde comprovado de forma clara e absoluta de que aquela pessoa, atirando nas vítimas, era o acusado, eu não viria que pedir a solução dele. Eu viria apenas pedir o afastamento das 6 qualificadoras, 2 daquele limite, e suplicar ao meritíssimo juiz por uma pena justa. Só que como não tem provas concretas, eu me vejo aqui na necessidade de suplicar aos senhores e das senhoras pela absolvição do meu cliente. Porque se os senhores o condenar hoje, os senhores foram injustos. E aí, senhor jurado, excelência, por favor, excelência. Tem a palavra, doutor, eu vou pedir que não se manifeste mais. Doutora Milena, tem a palavra. Obrigada. E aí, senhor, o crime de homicídio é um dos crimes que qualquer pessoa pode cometer, dependendo da situação, de cada caso que tiver. Mas, digamos que ali sentado é o meu cliente, fosse um familiar de um dos senhores. Na mesma situação que o meu cliente tem um processo com mais de 2.000 páginas, tem 3 expedientes cautelares, um deles com 472 páginas, e nenhum deles tem prova. É óbvio que os senhores, assim como eu também, eu estou aqui suplicando pelo meu cliente, mas se fosse um familiar meu, não seria diferente. Suplicaríamos de todas as formas e usaríamos todos os meios que o direito permite para buscar o resultado que nós, a defesa do Paulo Cupertino, estamos buscando aqui agora. Então, eu peço aos senhores que os senhores julguem com muita cautela esse caso. Não é porque o caso teve esse tamanho todo, essa proporção toda de repercussão, como o doutor Zagallo falou, ele ficou aí entre as 10 pessoas mais procuradas no Brasil, foi para lá no alerta brasileiro da Interpol. Mas isso não faz dele um assassino. E apesar das inúmeras imagens, inclusive mostradas pela mídia, nenhuma delas traz o acusado atirando nas vítimas. Então, eu ratifico o pedido revestido de absolvição ao Paulo Cupertino Matias e, como tese subsidiária, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e a qualificadora do motivo
que dificultou a defesa das vítimas. E eu repito, o Ministério Público tão somente alegou na denúncia que o acusado, coberto de possessão pela filha, e não aceitando que as vítimas, que meu cliente, o acusado, sequer conhecia e sequer sabia que iria até aquele lugar, naquele dia, teria cometido a qualificadora, o homicídio com a qualificadora do motivo. Não existe essa qualificadora, porque não existe motivo, e muito menos que seja um motivo todo, tão urgente, assim, capaz de incidir a qualificadora do motivo todo. E a qualificadora do motivo que dificultou a defesa da vítima, essa também não deve incidir. E por quê? Porque eu tenho que repetir de novo que, primeiro, as vítimas não foram colhidas de surpresa, muito pelo contrário. Na minha casa, senhores, na minha casa, eu só recebo filho por filho. Se pessoas baterem na minha casa e eu não estiver esperando ninguém bater palma, chamar meu nome, e aqueles que residem comigo, a orientação é se chamar o meu nome aqui e não for alguém que nós estejamos esperando, não saia. Não saia. Deixa eu chamar, a pessoa desiste e vai embora. Então, eu não sou obrigada a receber na minha casa quem eu estou esperando. E aí, quem é que é pego de surpresa? O acusado. A própria Isabela ficou. Eu cheguei, ele me puxou para dentro, fechou a porta, ou fechou o vidro, puxou o portão, porque o portão dele foi antes, queria dar uma para dentro. E no momento em que ele puxa o portão para fechar, ele sentiu que alguém por fora puxou atrás. E aí teria sido a vítima Rafael. Então, quem é que é pego de surpresa? Quem é que vai à casa de quem? E por que é que essa qualificadora ela tem que incidir? Porque o Ministério Público não explanou essa questão das qualificadoras. Então, mais uma vez, pede principal absolvição. Pede subsidiário ou secundário o afastamento das qualificadoras. E, senhores jurados, eu devo esclarecer para os senhores e para as senhoras aqui, me perdoam falando de senhores, mas senhoras também, que ainda que os senhores reconheçam que o acusado seja culpado por esses 3 homicídios, e ainda que os senhores entendam acolher a tese defensiva de afastar as qualificadoras, ele não vai ficar impune, ele vai responder, vai vir uma sentença. Doutor Antônio, ele vai provar. Quanto tempo ele vai ficar para progredir de regime? É um direito dele. Progredir de regime é um direito dele. Então, não caberia nem o Ministério Público aqui dizer, porque ninguém, nem o Ministério Público, impediria ou impede o acusado, esse ou qualquer outro, de progredir de regime, sendo que ele tem esse direito. Com relação aos quesitos, eu vou ratificar mais uma vez, relembrar os senhores que, com relação à vítima Rafael, então, como nós já falamos, a discussão aqui é com relação à autoria, que a materialidade ela é certa. As vítimas, elas faleceram, elas morreram, elas perderam a vida. Então, com relação aqui, os pais foram a causa da morte eficiente de sua morte. Causa eficiente de sua morte. Ou seja, a vítima morreu, a vítima Rafael, a resposta é sim, primeiro quesito. Terceiro quesito. O acusado, Paulo Cupertino Matias, foi o autor dos disparos de arma de fogo supracitado? Não. Então, primeiro quesito, sim. Segundo quesito, não. Terceiro quesito, sim. Os jurados absolvem o acusado.
E aí teve o quarto quesito, que é a qualificadora que tributou. Não incidiu essa qualificadora, por esses motivos que eu narrei aqui agora, e na minha primeira fala. E o quinto motivo também não, porque a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Com relação ao Rafael, com relação à vítima Miriam, sim, a vítima perdeu a vida no primeiro quesito. No segundo quesito, foi o acusado Paulo o autor dos disparos? Não. Terceiro quesito, os jurados absolvem o acusado? Sim. No quarto quesito, que trata da qualificadora do tributou? Não. E no quinto quesito, que é a qualificadora do defesa, que dificultou a defesa da vítima, também não. E com relação à vítima, João Alcides Miguel, primeiro quesito, a resposta é sim. Segundo quesito, se o acusado foi o autor dos disparos, a resposta é não. O terceiro quesito é os jurados absolvem o acusado? Sim, os jurados absolvem o acusado. E o quarto quesito, que é a qualificação de um diretor, é não. E o quinto, para finalizar, é o motivo que dificultou a defesa da vítima. Também não. Senhores jurados, muito obrigada pela atenção dos senhores. Já estamos chegando aos finais. Não é fácil, os senhores estão aqui. Paulo Lattes, o senhor para que depois o senhor consiga assumir assim, muito obrigada, senhor. Excelência, a defesa ratifica 2013 da pena, senhor. Tá bom. Doutores, mais alguém? Não. Não?